Tá, vamos falar aí desses 22 anos, né? 22 anos. O que é que nós temos? Eu tava olhando um release aqui dos eventos e das ações da Profomento, né? Como é que se divide as ações dentro do período de 12 meses da Profomento? Qual é o tipo de ação que a Profomento, vamos lá, vou fazer mais fomenta? Qual é o trabalho mais fomentado dentro da instituição nesses últimos 6 meses e nos últimos 12 meses? A Profomento sempre, o direcionamento dela é no micro e pequeno empreendedor. Certo. Então não é só o MEI, mas todos os micro, pequeno empreendedor, a Profomento está de portas abertas para atender. Desde R$1.000 até R$50.000. E operamos em 12, 24 até 48 meses de prazo. E nós temos a concessão do Juro Zero, que é uma parceria com o governo do estado, já desde 2011, que o governo do estado paga o juro para nós emprestarmos por MEI. Só o MEI pode ser atendido. Isso fortalece muito, porque 5 mil, mas 5 mil para um pequeno ajuda e muito. Dá um empurrão forte no pequeno negócio dele, né? Então nós temos muito atendimento. E desde 2022, eu não comecei junto, mas comecei logo depois. Eu comecei em 2009. 2009 eu iniciei na Profomento e estamos ali até hoje. Então já abrimos filiais em toda a região aí de Blumenau, Gaspar. Atendemos toda a região do Vale do Rio Itajaí-Açu, o Vale do Rio Itajamirim, o Vale do Rio Tijuca e todas as praias, desde lá de Barra Velha até no Zimbro, Canto Grande, por ali por tudo, Tijuca, Canelinha. Então temos uma filial em Nova Trento e uma filial em Itajaí. E aí Larissa, vou falar com você agora. Cada local desse tem uma vocação. Por exemplo, aqui em Brusque temos uma vocação, no caso dos pequenos empreendimentos, aí, as pequenas empresas e pequenos empresários, temos uma vocação muito grande na indústria têxtil. E quando eu falo no têxtil, estou falando aqui na malha, na confecção especialmente, e aí vem a compra de máquina, né? Recentemente eu estava na casa de não vou citar aqui o nome porque eu não tenho autorização, mas na casa de uma empresária, uma pequena empresária que trabalha com o esposo, procurando mão de obra, procurando gente para trabalhar na empresa dela e tendo uma dificuldade. E olhei assim na sala cheia de equipamento, máquina, inclusive dizendo, olha, essa máquina comprei recentemente, né? Nessa introdução eu quero perguntar o seguinte: que tipo de vocação nós temos mais aqui na hora de buscar investimento? É para esse ramo? Qual o tipo de investimento em Nova Trento, por exemplo, São João Batista, Itajaí? No que a Profomento, quando está nesses locais, mais atende, Larissa? Então, a gente acaba atendendo vários tipos de atividade, né? Justamente pelo fato de a gente não atender apenas empresas, a gente acaba atendendo muito profissional autônomo também. Sim. Então, é muito amplo. Prestador de serviço? Prestador de serviço também, eletricista, mecânico, para comprar ferramenta, matéria-prima, estoque, né? Então, é uma gama muito grande de atividades que a gente atende. A gente acaba aqui em Brusque, realmente na nossa região, esse foco bastante no têxtil, né? Em costuras, facções, mas de todos os tipos de porte também. A gente atende desde a costureira que tem apenas a sua máquina simples, que faz os reparos, até uma confecção que tem, né, um número maior de funcionários e colaboradores, enfim. Mas é muito amplo, assim, a gente não consegue identificar, não. Aqui a gente atende exclusivamente uma certa atividade, então a gente consegue atender vários tipos de empreendedores, né? A gente viu esses últimos anos, inclusive, com a abertura do programa do Juro Zero, que era o grande
O objetivo do governo seria formalizar, inclusive, esses profissionais autônomos. Então, a gente viu a formalização desses informais, sim, e crescimento deles, né? Que essa é a proposta da Profomento. A gente gerar uma renda, gerar um emprego novo, inclusive. Então, a gente facilita um pouco esse acesso ao crédito para essa pessoa crescer, evoluir e fazer essa capacitação de novos profissionais e girar toda a economia aqui da nossa comunidade. Agora, vocês falaram sobre a questão dos nichos, né, do MEI, mas, digamos assim, não existe, por exemplo, um teto de faturamento da empresa para poder ter acesso a alguma linha de vocês? Então, é justamente o contrário, o teto existe. O teto existe. A gente atende até o micro e pequena empresa. Então, certo. Passou disso, realmente não é mais o público, digamos, da Profomento. A gente está hoje justamente para facilitar o crédito para quem não consegue, digamos, num banco. Não tem uma comprovação de renda, não tem uma folha de pagamento, né? Ela tem o faturamento dela ali guardado no caderninho, enfim. E justamente a gente está aqui, a proposta da Profomento é para atender esses pequenos realmente que não tem uma comprovação, inclusive. Agora vocês estão de sede nova, né? Já está um tempinho Sim. ali, a sede ali na rotatória agora, né? Agora ficou fácil. Na August Schlesser. Vocês estavam ali no antigo CCA, ali na Adriano Scheffer, agora estão aqui Sim, isso. na rotatória. Agora sim, senhor Marcelino, vocês hoje tem a questão do MEI, né? Dos microempreendedores que estão procurando essa linha de crédito, desses pequenos empresários. A maioria deles para fazer esse investimento de maquinário, talvez, para fazer alguma questão de crescimento. Você entende que ainda seria um campo ainda que tem muita gente ainda para explorar esse campo de tentar esse crédito, para tentar, você consegue enxergar assim, que tem muitos microempreendedores que tem que ter essa condição de procurar esse crédito, procurar essa oportunidade para fazer um investimento, para tentar o crescimento do negócio? Você enxerga muito campo ainda? Com certeza, o empreendedor, ele nasce a todo dia. A procura de recurso é constante. E nós temos um atendimento diferenciado também. O empreendedor, ele não precisa sair de casa e vir na Profomento perguntar se tem, como funciona. Ele liga e nós encaminhamos um agente de crédito na casa dele, independente de onde ele morar. O agente de crédito vai lá, faz a documento socioeconômico, que a gente chama, né? Um histórico dele como empreendedor. E ele só vem na agência se ele quiser, porque ele hoje pode assinar através da assinatura eletrônica. Então, ele não precisa vir na agência em tempo algum. Ele fornece a documentação, ele assina eletronicamente e a Profomento faz o crédito na conta dele, da maneira que ele optou. 6, 12, 18, até 48 meses. Então, é bem facilitado, porque nós são 11 agentes de crédito que trabalham todos os dias visitando, fazendo documentação. A gente financia de tudo, né? Até essas mobiletes que tem agora, essas lambretinhas pequenas. Essas movidas a elétrica. Bateria elétrica. Uhum. A gente tem financiado muito dessas motocas porque ajuda muito. A quem interessa esse tipo de veículo? Por exemplo, são as bikes elétricas. Na verdade, a gente abriu esse campo mais na região do litoral. Uhum. O que acontece? Por exemplo, em Balneário Camboriú, a gente tem muito serviço de diarista e elas moram em Camboriú. Perfeito. Então, para ir de Camboriú a Balneário, por exemplo, elas utilizam a bike para o serviço, no caso, né? Para se deslocar para o serviço, não necessariamente, né? Para o serviço em si. Mas a gente abriu um nicho bem interessante na questão de bikes elétricas. A gente tem parceria, inclusive, com algumas lojas, né? Mais forte realmente na região do litoral, mas em Brusque a gente já vê que também há uma movimentação. Vocês estavam comentando da ponte, talvez a passarela ali também vai ser uma ciclofaixa, algo do tipo, né? E é uma forma mais rápida, inclusive, né? Para o pessoal se movimentar. E em relação ao que o Sr. Marcelino comentou dos agentes de crédito, é o diferencial da Profomento hoje, né? Essa questão de ter esse atendimento personalizado e pessoal,
né? Hoje a gente vai num banco, é tudo muito impessoal, a gente fala muito com máquina, né? Então a gente se propõe ainda a manter essa tradição, digamos, do atendimento do microcrédito, que a ideia dele desde o início é ter esse contato mais próximo com o empreendedor, ter essa relação realmente, porque facilita para a gente, inclusive, fazer a análise desse crédito, conhecer esse empreendedor, e fica melhor para ele também. Quando ele precisa, ele sabe com quem que ele pode falar, é direcionado, cada região tem um agente, então a gente consegue se organizar melhor e consegue uma proximidade melhor com o nosso cliente também. São 8h39, 8 horas e 39 minutos. Ô Marcelino e Larissa, há pouco vocês falaram aí de crédito de governo federal, enfim, estadual, perdão. Quais são os programas nacionais, então, que se tem? Você falou do estadual aí, mas existem programas nacionais relacionados ao microcrédito e que vocês têm acesso para repassar aí para as pessoas? Inclusive, eu sei que em 2005 nós estamos vivendo aí o 22º aniversário da Profomento, né? E que há 15 anos atrás, sei lá, nós tivemos aí vocês recebendo uma qualificação da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, que é a OCIP, né? OCIP. Bom, aí baseado nessas qualificações do governo federal, existe crédito para os pequenos investidores? Então, o programa, na verdade, que a gente iniciou na Profomento lá em 2002 é o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo e Orientado, né? Então, o programa é nacional, a gente inclusive recebe essa qualificação de OCIP pelo fato de a gente trabalhar com o microcrédito, mas o recurso não é deles, né? A gente apenas tem a certificação, tem a qualificação e uma série de benefícios, inclusive tributários e fiscais, justamente para a gente conseguir trabalhar com uma taxa de juro reduzida e conseguir atender melhor esse público que às vezes não consegue acesso num banco tradicional. Certo. E a questão do produtivo e orientado, o produtivo é a questão de gerar renda e emprego, e o orientado é pela forma que a gente faz o atendimento com o agente de crédito, né? Então o agente, ele também acaba dando uma certa orientação, às vezes o cliente vem pegar um crédito conosco e a gente acaba indeferindo, inclusive porque aquele crédito às vezes não vai ajudar, ele vai prejudicar. Então o crédito é igual remédio, né? Se a gente dá pouco, não funciona, e se der demais também, ele funciona como um veneno, ele dá ao contrário. Então a gente tem esse cuidado, a gente tem análise de crédito, que inclusive é diária praticamente atualmente. Então a gente tem esse cuidado para a gente orientar esse cliente também se ele está indo para o caminho certo, né? Então o Programa Nacional de Microcrédito entra nessa parte do programa em si, do atendimento também. Mas hoje boa parte do nosso recurso é recurso próprio já, porque, né, como qualificado como OCIP, a gente não gera lucro, inclusive. Então, não tem uma divisão de lucros final do ano, a gente, né, graças a Deus, trabalha com superávit já há um bom tempo. Mas essa renda que gera, porque a gente aplica os juros, obviamente, ele é reinvestido em novos empreendimentos. Então, o cliente acaba pagando o juro, ele está ajudando um outro empreendedor, porque ele está gerando esse superávit para a gente consegue apoiar mais e mais pessoas. Eu estou vendo aqui que em 22 anos vocês já liberaram aproximadamente 192 milhões em crédito. 192 milhões. 192 milhões. Outra coisa, são 33 mil contratos. E uma coisa que me chama a atenção, e é uma curiosidade que eu tenho, descontos de cheque. Também temos. Ainda tem gente que usa cheque? Tem. Muito. É muito reduzido. Há anos atrás a gente fazia, mais... Sim, há 22 anos atrás era o foco, né? Nem tanto. Mas aí, há 8, 10 anos atrás... Ainda era o foco. A gente operava bastante. Entende? Mas hoje ainda o sujeito vai lá com um cheque... mas hoje nós temos isso, só mantemos, porque a gente não pode mandar o cliente embora. Lógico. Tem um respeito. Aí o cheque continua sendo utilizado, exatamente. Né? E ele tem que ter um crédito de contrato para ele poder ser inserido na garantia de cheque, troca de cheque. Certo. Entende? Mas nós fazíamos muito, hoje o cheque acabou praticamente, né? Hoje é o cartão de crédito que domina. Então é isso mesmo, nós já aplicamos na região 192 milhões de reais, com 33 mil contratos aproximadamente. Isso em todos os segmentos, entende?
Se o cara planta arroz, planta verdura, se ele é roçador, se ele é pedreiro, carpinteiro, encanador, não interessa. Ele pode ser atendido na Profomento. Não tem nenhuma distinção de atividade. Sim. Ele pode ser atendido de qualquer maneira. Mas vamos lá, qual é o maior valor em crédito que nesses últimos 6 meses vocês, porque tem um limite, né? 50 mil. 50 mil. Por contrato. Por contrato. Uma mesma pessoa, uma mesma empresa pode fazer mais de um contrato? Pode. E como até mais um. Mas aí, pois não, Larissa, aí vai da atividade que ela exerce, do enquadramento dela, é isso? Isso, pela regra do microcrédito, o Programa Nacional, que a gente comentou anteriormente, o limite é 20 mil. Mas esse ano, inclusive, a gente fez a liberação, a autorização para operar com valores maiores com recurso próprio, né? Então, agora o limite é 50 mil e a gente faz até 2 contratos, no caso, pode ser um para a empresa e um para o sócio dessa empresa. Então, seria um no CPF e um CNPJ, né? Seria o limite, no caso. Então, mas é uma linha própria da Profomento, que foi criada esse ano, em fevereiro, se eu não me engano, e a gente tá colocando ela na rua, geralmente para clientes que a gente já conhece, renovação, que a gente tem um histórico, né? Mas nada impede de um cliente que tenha capacidade de chegar e solicitar essa linha nova também. E qual é o valor, o juro? O juro, nesse caso, é mais ou menos o quê? A nossa taxa de juros inicial ela é 3,15. Então, esse cliente que ele já vai criando histórico conosco, em renovações essa taxa vai diminuindo com a pontualidade. Então, ele chega num limite de até 2,9, a nossa menor taxa hoje na agência. A gente, inclusive, tem o nosso site, tem um simulador, se o cliente quiser fazer. Tem ali no site? Isso. Qual é o site? www.profomento.com.br. Certo. Então, lá ele pode fazer a própria simulação do financiamento, sem compromisso nenhum. A gente só tem a taxa de juros, né, do contrato mesmo. A gente não cobra nenhum outro tipo de tarifa, de TAC, de OF. Não tem nada. Não vai ter uma surpresa na hora de receber o boleto. A taxa que é simulada no site é a que sai no contrato, a menos que tenha algum tipo de carência diferenciada e muda um pouquinho. Mas e não tem seguro, não tem nada? Não, nada. É apenas a taxa de 3,15 e apenas aquilo. Que coisa maravilhosa. Ele não tem. Fazer o prestamista. Ele paga o juro. Ele não paga IOF, TAC, seguro que o banco empurra. Sim. Não, ele fez o contrato 50 mil, ele recebe 50 mil. E vai a partir do 30º dia, ele começa a pagar as suas parcelas. No segundo contrato, se ele foi pontual no primeiro, ele tem o benefício do bom pagador, que ela passa para 2,9. E no terceiro, 2,65. Quer dizer, a gente vai beneficiando e vai incentivando o cliente a ser um bom pagador, com o diferencial de taxa.